Portanto, bem-vindos de volta. Vamos continuar a nossa conversa com a professora Ana Arriaga. Olá, boa tarde, novamente. Bem. Agora perguntaria, continuando a falar do seu percurso académico, alguns professores que a marcaram muito. Já tivemos aqui um que a professora foi o professor Augusto Barroso. Sim, o professor Augusto Barroso foi de facto o professor que mais me marcou. Como professor, pela matéria que ensinava, a forma como ensinava, depois também como colega, porque eu depois tive o privilégio de ter integrado a equipe docente dele várias vezes. E eu penso que ambos gostávamos muito de trabalhar em conjunto. E ele ensinou-me muito do que é a arte de ensinar. E, portanto, também como colega, foi um professor que me marcou imenso. Deu-me várias disciplinas, todas elas fantásticas, mas a disciplina que eu mais gostei na minha licenciatura, aproveito já para dizer, foi uma disciplina não só pelo seu conteúdo, mas também pelo professor que teve, que foi Mecânica Quântica Relativista, que foi dada pelo professor Augusto Barroso. Foi a cadeira que exerceu sobre mim o maior fascínio. Aproveito, a propósito de momentos de fascínio intelectual, eu tive nesta cadeira um momento de fascínio intelectual que eu tento transmitir aos alunos sempre que falo nisto, que é a equação de Dirac. O André não deu isso comigo, mas o Henrique deu, e de facto como é que o Dirac conseguiu prever a antimatéria com aquela equação é qualquer coisa que é arrebatador. E eu senti esse fascínio quando o professor Augusto Barroso me deu a equação do Dirac. Eu nunca mais esqueci. Portanto, sim, o professor Augusto Barroso foi o professor que mais me marcou. Eu estou a falar de professores aqui na faculdade. Depois também posso dizer que o professor Eduardo Duca Soares me marcou bastante, porque eu dizia, este professor é o professor que faz perguntas fora da caixa, porque fazia perguntas que aparentemente não tinham nada a ver com aquilo que ele estava a ensinar e tinha tudo a ver. Portanto, eram perguntas extremamente originais e eu sentia-me fascinada com aquele professor também por causa disso. Mas tive outros. O professor António Valera dava aulas extremamente motivadoras. A forma como ele dava aula, eu percebia que aquele homem era extremamente inteligente. E eu sentia-me fascinada também por isso. Portanto, eram aulas extremamente motivadoras. A nível de matemática, já agora, o professor Nuno Costa Pereira deu-me o curso de cálculo no primeiro ano, que me marcou para a vida. A exigência daquele curso foi extraordinária, ainda bem que ele exigiu de mim, porque fez parte da minha formação base da matemática, aquele curso. Depois tive outros, gostei muito das cadeiras de Física Nuclear com o professor Bragança Gil, tudo professores que alguns até já morreram, infelizmente, como é o caso do professor Bragança Gil. O professor Noémio Marques também dava aulas magistrais, também gostei muito, deu-me eletromagnetismo, gostei muito do teu como professor. Eu tive muito bons professores, outros menos bons, mas isso faz parte da vida. O meu orientador, não posso também deixar passar em branco, o meu orientador de tese de licenciatura, de mestrado, e que depois foi orientador de parte da tese de doutoramento. Ele marcou-me com um ensinamento que me deu, que é algo que me acompanhará sempre para a vida de física, de investigadora, que é o poder dos modelos simples. E eu vou contar uma história que acho absolutamente divinal, que se passou comigo no início da minha colaboração com os Estados Unidos, que eu se calhar vou ter a oportunidade de falar um pouco mais tarde, mas vou só contar esta história. Eu estava a fazer os primeiros cálculos sofisticadíssimos na Universidade de Illinois em Champaign-Urbana, super sofisticados. E, portanto, isto é ainda no âmbito da minha tese de doutoramento. Portanto, foi o trabalho final da minha tese de doutoramento. E a determinada altura saíram os primeiros resultados. E o professor Pandaripanda olhou para o gráfico e disse: eu não percebo isto, percebes? Era uma curva, portanto, estava a calcular um overlap de funções de onda, é uma curva que tinha um nó na origem e depois tinha um nó mais à frente, portanto, trocava de sinal. Eu não estava à espera que trocasse de sinal. Disse-me o professor Pandaripanda: tu percebes isto? E eu de repente disse: percebo. E ele ficou muito bem, eu era um estudante de doutoramento, ele era um guru. E disse: mas percebes? Percebo. Porquê é que eu percebia aquilo? Porque eu tinha feito um cálculo em Lisboa com um modelo extremamente simples. E eu percebi que havia parte daquela curva que tinha que ser positiva e parte que tinha que ser negativa, com uma abordagem super simples. Mas tinha que ser assim. E eu disse: olha, e se desligar isto fica toda positiva, e se desligar aquilo fica toda negativa. Vamos experimentar.
E eles fomos experimentar e aconteceu exatamente como eu estava a dizer. Portanto, quando desligávamos uma coisinha na interação ficava toda positiva, depois tornávamos a ligar, desligávamos a outra e ficava toda negativa. E ele ficou completamente rendido. Eu disse ao professor, nós tínhamos um tratamento muito informal. Vijay, eu consegui chegar aqui por força de um modelo muito simples. Uma primeira abordagem deste problema fez-me entender que este comportamento tinha que existir mesmo como resultado de um cálculo muito sofisticado. Portanto, o poder dos modelos simples acompanhar-me-á sempre a minha carreira de investigadora. Seguramente. Continuando exatamente com o que a professora está agora a falar, gostávamos que falasse então do doutoramento e como é que surgiu isto, estudar para os Estados Unidos, como foi, falar mais do senhor que acabou de falar, que descreveu como guru. Sim. Bem, como é que começou? Felizmente, na altura em que eu estava a começar a minha carreira, na altura a fazer o mestrado, precisamente, havia alguma disponibilidade financeira. Eu, nessa altura, já fazia parte do Centro de Física Nuclear e havia alguma disponibilidade financeira para nós podermos ir a conferências. E então houve um dia que surgiu a oportunidade de eu ir a uma conferência, não era uma conferência até, era uma escola de verão, portanto era 2 semanas, era algo alargada. Em Banff, no Canadá, ainda por cima uma zona lindíssima, portanto aquilo tudo começou bem, porque a zona era uma coisa extraordinária, as montanhas rochosas, lindo. E eram 2 semanas e eu encontrei lá um espanhol, portanto um físico espanhol, que eu já conhecia de Lisboa, porque ele já tinha visitado Lisboa, e que disse, então o que é que estás a fazer? Eu lá expliquei o que é que estava a fazer, portanto eu estava, na altura, tinha acabado a tese de mestrado, portanto isto passava-se em 85, tinha acabado a tese de mestrado e ia começar o doutoramento. E ele disse-me, mas olha, sabes, na Universidade de Illinois, em Champaign-Urbana, onde eu estou a fazer uma licença sabática, há lá um grupo que eu desconhecia, ignorância minha, desconhecia em absoluto, há lá um grupo que gera funções de onda que são muito importantes para a reação que estás a estudar. Portanto, eu acho, dizia o espanhol, o meu amigo Eulógio, eu acho que deves entrar em contato com esse grupo para ver se conseguem uma colaboração. E eu, quando chegar lá, vou-te mandar o pré-print deles, porque na altura não havia net, atenção, não havia e-mail sequer, portanto não havia nada desses mecanismos, portanto havia um pré-print escrito em papel, à máquina, vá lá, não era à mão, à máquina. Eu mando-te pelo correio, tu vês se de facto aquilo é um tema que te interessa. Bem, e assim foi, ele mandou-me aquilo pelo correio, eu li, achei aquilo interessantíssimo e falei com o meu orientador e disse, olha, eu acho que nós devíamos entrar em contacto com este grupo porque ele de facto gera funções de onda que nós precisávamos sofisticadíssimas, portanto era o melhor que se fazia no mundo de funções de onda de núcleos. Se nós conseguíssemos esta colaboração, bem, era uma maravilha. E ele escreveu uma carta ao professor Pandaripanda, não é? Vijay Pandaripanda, a dizer que, mas eu já ia com o esquema todo pensado. E ele vai a uma conferência, uma Gordon Conference, que era uma série de conferências muito importantes, no próximo verão. Portanto, está a ver, não havia e-mail, não é? Portanto, isto era de verão em verão. No próximo verão, ele vai lá estar. Portanto, se eu pudesse ir a essa conferência, eu abordava-o diretamente lá, mas se calhar era melhor escrever-lhe uma carta a dizer que eu, humilde estudante de doutoramento, que vou contactar. Ainda por cima eu era super tímida, portanto tinha imensa dificuldade em me dirigir a pessoas. O inglês na altura também não era assim muito fluido, portanto havia algumas barreiras que eu tinha que ultrapassar. Mas tudo muito bem. Escreveu a carta e eu lá fui para a conferência. Eu não sabia quem o senhor era, só sabia o nome, não é? Li o programa, percebi que ele ia falar. Eu nunca mais me esqueço disto, numa terça-feira. A conferência começava na segunda e eu disse, bem, eu vou esperar por terça-feira para perceber quem é. Bem, mas como o nome indiciava alguém de origem indiana, eu andava já à procura de pessoas indianas na conferência, não é? E percebia que havia lá um senhor que estava sempre rodeado de muita gente. Portanto, parecia muito importante. E eu, mais tímida, comecei a ficar. Sei aquele, meu Deus, com quem é que eu vou falar? Bem, ele dá a talk dele e eu confirmei que era a tal pessoa.
E, portanto, tive que arranjar coragem para ir falar com o senhor, não é? E então fui num coffee break, muito tímida, disse: "Hello, Vijay, I'm Anna from Portugal." E ele, ao contrário do que eu esperava, recebeu-me lindamente, com um sorriso enorme. Ainda bem que me contacta, não sei o quê, vamos arranjar a maneira de falarmos. Lá descortinou um coffee break, no meio de todos os coffee breaks já estavam tomados por outras pessoas. Vamos falar no dia tal, à hora tal. E pronto. E eu percebi, isto é a oportunidade da minha vida. É a oportunidade da minha vida. E então preparei aquele encontro a todos os segundos. E pronto, sabia exatamente as perguntas que havia de fazer sobre o tal pré-print, que eu entretanto tinha tido acesso. As perguntas, aquilo que não compreendia, e tivemos uma conversa interessantíssima e eu percebi alguma coisa de boa vai acontecer depois desta conversa. E de facto, nesse dia, ao fim do dia, ele chamou-me e disse-me: "E que tal ali 6 meses para a Urbana?" Bem, eu nem queria acreditar. Sim, caiu uma sorte grande. E pronto, a nossa colaboração começou aí e durou até ele morrer. Foram 20 anos de colaboração e com a morte dele eu perdi um mentor e um amigo, porque nós ficámos muito amigos. E eu ainda hoje sou amiga da viúva, da mulher dele. E curiosamente, o filho mais velho deles acabou por casar com uma portuguesa, também chamada Ana, mas matemática, que se encontraram em Princeton, porque o filho dele é um matemático de primeira água, o Raul, e estava em Princeton na altura em que a Ana, também, Canas da Silva, também estava em Princeton. E portanto conheceram-se e acabaram por casaram em Lisboa, porque ela é portuguesa e tinha cá a família, e portanto vieram casar aqui em Lisboa. Foi um casamento muito engraçado, de uma mistura de culturas muito interessante, não é? A indiana e a portuguesa, tudo muito bem, feito com muito savoir-faire. Gostei imenso de assistir àquilo. E pronto, olha, eu tenho umas saudades incríveis de trabalhar com ele, porque foi uma honra e um privilégio ter conseguido trabalhar 20 anos com uma pessoa daquele gabarito. Só para vocês terem uma ideia, eu não, ao princípio, ignorância minha, eu não me tinha apercebido da qualidade do senhor. Depois comecei a perceber, pelo trabalho que eu já tinha publicado, e pelas interações que tinha, e pelas interações que eu via ele ter com outras pessoas. Mas era frequente eu ir a conferências e me perguntarem, no início da carreira, tens alguma colaboração internacional? E eu disse: tenho, com o professor Pandaripada. E as pessoas não queriam acreditar, o que me deixava absolutamente furibunda. Eu penso que tinha a ver um bocadinho com um tema que provavelmente vocês querem que eu foque, que é o problema das mulheres na física. Eu penso que tem a ver com isso, mas eu ficava absolutamente furibunda. Mas comecei a perceber que eu estava a colaborar com alguém que era muito especial. E de facto, confirmo, depois de 20 anos de colaboração com esse senhor, foi o melhor que me aconteceu na minha carreira científica, de longe. Se calhar vamos precisamente falar sobre isso agora, que a professora até tocou no tema. A realidade é que a professora fez quase todo o seu percurso académico, licenciatura, mestrado e doutoramento, durante a década de 80. Eu acabei o doutoramento em 88, exatamente. Era muito comum nesta altura uma mulher estudar física? Bem, aqui em Portugal sim, mas no estrangeiro não tanto. Mas eu não tinha essa consciência, porque eu fiz aqui uma escolha totalmente natural e livre, e quando cheguei aqui à faculdade havia muitas colegas raparigas, portanto não senti que havia nada de especial contra a física, ou contra, neste sentido, de não ser uma opção para raparigas. Comecei a sentir isso quando eu ia ao estrangeiro e me perguntavam: mas por que raio de ideia é que tu, mulher, resolveste vir estudar física? E eu ao princípio ficava muito espantada, porque para mim era uma coisa tão natural. Eu disse: bem, não sei, porque para mim foi uma escolha natural. Nunca me disseram que não era próprio para mim, por ser rapariga, portanto foi uma escolha natural. Eu sempre gostei muito de física, sempre fui boa aluna à física e à matemática, portanto para mim foi uma escolha natural. Para além de todas as influências que o meu pai teve na minha escolha, que eu normalmente não relatava, porque não ia expor tudo naquele momento, mas dizia que era uma escolha natural. Mas percebi que não era, lá fora não era. E de facto, eu nas conferências internacionais estava sempre numa minoria muito, muito pequenina. E que tive alguns episódios que não menos confortáveis por causa disso. Essa, que eu já contei, de não querer acreditarem que eu trabalhava com o professor Pandaripanda, aconteceu a mim muitas vezes nos primeiros tempos da minha carreira, e não me marcaram, naturalmente não me marcaram, mas eu não esqueci e achei que coisa desagradável. Eram momentos desagradáveis que eu esquecia.
Aliás, eu nem continuava a conversa com essas pessoas. Eu simplesmente Boa escolha. ia-me embora. Não vale a pena continuar pena. não vale a pena continuar a conversa com estas pessoas. Mas eu vou contar uma história que me podia ter marcado. Não marcou, mas podia-me ter marcado. Foi nessa conferência que eu já falei, esta escola em Banff, no Canadá, os organizadores resolveram deixar alguns slots de agenda por preencher, em que sujeitos a determinados temas, e os participantes podiam se inscrever para falar durante 10 minutos. Eu tinha acabado o meu mestrado, mas com este meu sentido do dever, pensei, eu tenho que ir falar. Eu nunca tinha falado numa conferência internacional, mas eu tenho que ir falar. Aliás, o meu orientador tinha-me dito, a bandeira de Portugal. Bem, eu disse, esta é a oportunidade de eu cumprir o que o meu orientador me disse. Eu tenho que assinar a bandeira de Portugal. Então inscrevi-me para falar lá num slot que, por sinal, era o último slot da escola. Portanto, a seguir àquele slot fechava tudo. Com um senhor, portanto, o chairman era um senhor que infelizmente já morreu, que era um físico de primeira água, um professor Valesca, de primeira água. Bem, ele inscrevia-me, nós tínhamos que apresentar um abstract. Portanto, o que é que eu pensei? Em vez de estar a escrever o abstract à mão, vou dar um reprint do artigo que já tinha sido publicado, porque tem lá o abstract. Porque assim ele percebe que isto já teve validação dos pares científicos, né? Dos peer review, já teve peer review. E assim eu fui selecionada. Bem, ele selecionou 8 pessoas, que eu pelos nomes não me diziam nada, não sabia de todo quem era. Bem, no dia da minha exposição, não é? Portanto, já mesmo no fim da escola, antes da sessão começar, ele encontra-me e diz-me assim: eu dividi-vos em 2 grupos, porque vamos fazer um coffee break no meio. Primeiro temos 5 homens e depois temos 3 mulheres. Só mulheres, vamos ver o que vocês são capazes de fazer. Bem, eu fiquei chocadíssima. Para já, porque raio de ideia é que fez aquela organização? E depois porque é que me diz a mim, vamos ver o que é que vocês são capazes de fazer. Na verdade, fomos as únicas mulheres que falámos naquela conferência. As 3 juntas no fim. Bem, isto é maldade. Eu não achei graça nenhuma. Achei aquilo de uma infelicidade enorme. Podia-me ter marcado no sentido de eu ter ficado tão nervosa que até podia nem ter conseguido falar, não é? Se eu fosse mais débil. Mas, felizmente, eram 10 minutos que eu tinha preparado à exaustão e aquilo correu lindamente. Portanto, foi a minha primeira intervenção numa conferência internacional perante aquela plataforma de gurus. Já a sessão das perguntas correu menos bem, porque eu estava tão transida de medo que me fizessem uma pergunta que eu não sabia responder, que eu lembro-me de haver um senhor simpaticíssimo que fez-me uma pergunta que eu lá respondi, já nem sei o que é que eu respondi. E ele no fim veio ter comigo e disse-me assim: isto não era para apavorar. Portanto, imaginem a cara que eu devo ter feito para ele perceber que eu estava apavorada. Bem, o próprio professor Valesca depois no fim veio-me cumprimentar, mas eu não gostei. Eu acho que foi uma atitude muito feia. Acho que foi a atitude mais feia que eu registrei na minha carreira científica pelo facto de ser mulher. Não gostei de facto. Mas pronto, não me marcou. Não me esqueço, não mas não deixou me marcou. que essa Não me experiência deixou que me marcasse. tivesse afetado. Consegui que não Mas me tivesse notou, e afetado. quando pensa sobre o assunto, não tinha... A única razão para ele ter feito um comentário desse e ter feito isto desta maneira era por causa disso. E Não é sei, aí que eu- choca E é e muito causa o triste, é muito- desconforto. Eu não Pois, consigo pois é. arranjar outra interpretação. Pois, não exato. sei, não sei o que é que lhe passou na cabeça. Não fui discutir com ele, na verdade, porque é que ele tinha feito aquilo. Por simplesmente passei ao quociente. E pronto. De resto, aqui em Lisboa, tive uma situação ou outra enquanto estudante que senti que estava a ser preterida por ser rapariga. Senti. Não posso dizer que não senti, porque senti, mas foram episódios. Portanto, foi episodicamente. Portanto, dos meus colaboradores internacionais, eu só tenho a dizer bem. Extraordinários, todos. Pelo respeito que têm, extraordinários. Portanto, um grande património. A professora hoje não só investiga, mas também dá aulas. Sempre fez parte dos seus planos quer investigar, quer dar aulas? Houve uma que... quer dizer, isso, sabemos que a professora é apaixonada por ambas as coisas. A paixão por uma surgiu antes do que pela outra? Ou sempre estiveram as duas lá presentes? Bem, eu quando concorri
na altura, à posição de assistente, não é? Porque não foi assim que eu comecei a carreira, assistente estagiária. Eu sabia que tinha que ir dar aulas, portanto, eu sabia que isso fazia parte da minha escolha. Eu não sei se na altura houvesse um lugar de investigadora, se eu não teria concorrido ao lugar de investigadora. Não sei. Mas ainda bem que não houve. Ainda bem que eu fui forçada a vir para a carreira de professor. E vim. Mas, de facto, na altura, a minha grande paixão profissional era a investigação científica. O desafio intelectual, o deleite intelectual, ser apresentado a um problema que não sabia como abordar. Mas saber que eu tinha que abordar e que eu tinha que resolver era um fascínio intelectual extraordinário, não é? E depois acabava. Passado um mês já sabia como abordar, depois passado outro mês já sabia os primeiros passos para a resolução e de facto, isso era uma paixão incrível. Para além, não era só o desafio intelectual de vencer, não é? De conseguir conhecer. Era também pela matéria em si. A matéria em si, para mim, fascinava-me, não é? Os problemas da física nuclear fascinavam. Claro que a minha colaboração com o professor Pandaripanda veio potenciar toda esta minha paixão, porque os momentos que eu passei em Urbana foram de uma riqueza extraordinária e jamais esquecerei, não é? Jamais esquecerei. Eu, em fevereiro passado, fui lá de visita e a sensação de felicidade que eu sentia em revisitar aqueles sítios, contactar com os amigos que lá deixei, com a própria viúva do professor Pandaripanda, bem, foi o máximo, verdadeiramente o máximo. Mas eu nunca fui de publicações rápidas, eu não sou uma pessoa de publicações rápidas. Para mim a qualidade tem primazia face à quantidade. Portanto, também não fabrico falsos problemas para produzir mais um artigo, porque há muito quem faça isso. São falsos problemas, mas que dão origem a mais um artigo. Eu não sou capaz de fazer isso. Portanto, eu sou mais calma, gosto de pensar problemas difíceis e gosto de fazer investigação de qualidade. À minha medida, não é? Eu não sou nenhum gênio, portanto, no máximo que eu consigo. Enfim, lá vou publicando. Tenho um very well-known paper, que não é mau, não tenho tantas publicações quanto gostaria. Também porque tive outras funções aqui na faculdade que me roubaram muito tempo, não é? Que se tiver tempo também poderei falar um bocadinho sobre isso. Mas eu estou completamente em sintonia com o Pauli do princípio de exclusão de Pauli, em que ele dizia, esta frase está registada: I don't mind you thinking slowly. I mind that you're publishing faster than you think. Pronto. E eu estou totalmente em sintonia com esta frase do Pauli, até porque nem tudo o que conta é contável, nem tudo o que é contável conta. Portanto, muita atenção com a métrica para avaliar a produção científica, não é? Apesar de tudo, é preciso avaliar de alguma forma. De facto, nós contribuímos com o Epson para o avanço da ciência. Se contribuímos, é com o Epson. Tenho perfeita noção disso. Apesar de tudo, a ciência nos dias que correm também avança com Epsons. Não é? Portanto, não podemos descurar os avanços de Epson. Mas a determinada altura, até da minha idade, não é? Eu comecei a perceber que o meu grande impacto não era tanto na investigação científica, que continuo a fazer, o melhor que sei, mas mais na formação dos novos profissionais e dos novos cidadãos. E a minha preocupação já era, atenção, eu nunca descurei as aulas, portanto, o ensino, mas eu comecei a interiorizar que o valor que eu podia trazer era muito maior na parte do ensino do que na parte da investigação. Sem descurar a investigação agora estamos ao contrário. De facto, a formação dos novos profissionais de excelência e de cidadãos responsáveis, cívicos, solidários, é da nossa responsabilidade. Portanto, nós temos uma responsabilidade maior na formação das novas gerações. E eu não posso... isto não me passa ao lado. Não me passa ao lado. Portanto, abracei este desafio agora, já há uns anos esta parte, de alma e coração. E é aqui que eu entrego a maior parte do meu esforço.
E devo dizer que, independentemente das estratégias universitárias, porque as estratégias universitárias têm sido muito no sentido de incentivar os professores a fazer investigação científica e a não se preocuparem com a excelência do ensino. E essas estratégias têm sido orientadoras daquilo que os professores devem fazer, porque os professores que conseguem progredir na carreira são os professores que fazem muitas publicações. Mas eu, independentemente de qualquer estratégia universitária, eu sinto, é a minha convicção profunda, que aonde eu posso trazer mais valor é a formar as novas gerações. E é aqui que eu gostaria de dizer qual é a minha segunda divisa, que esta bebi de Albert Einstein, que eu não sei se vocês já a conhecem, porque ela está escrita no background do meu computador e às vezes nas aulas aparece no ecrã. E o que diz a divisa é: strive not to be a success, but rather to be of value. Pronto. Isto tem norteado a minha conduta como profissional. Que a minha preocupação é em trazer valor, o máximo que eu conseguir, e não ter sucesso eu pessoalmente. Portanto, também por esta razão, eu neste momento, o ensino, mais do que ensino, a educação é a minha grande missão. É a missão que eu considero mais nobre. Eu quero acrescentar que isso que a professora acabou de dizer de Einstein, eu lembro-me bem que a primeira aula que eu tive consigo, em mecânica quântica, todas as outras aulas até ter a sua, eu entrava na sala, não havia nada no quadro, ou se houvesse era nome do professor, gabinete e e-mail. A professora foi a única em que eu vi uma quote e foi quando eu disse para mim, esta professora é diferente, esta professora tem algo diferente. Depois daí adorei as aulas. Eu comecei a fazer isto o ano passado e eu agora tenho todas as semanas projeto o pensamento da semana. Todas. São frases que eu penso que são motivadoras para os alunos, inspiradoras, e portanto todas as semanas tenho uma frase especial que agora faz parte da página Moodle. E a primeira coisa que está na página da plataforma Moodle é o pensamento da semana. E claro que eu tento puxar muito pela autoestima dos alunos a propósito destas frases motivadoras, porque eu acho que isto faz parte de ensinar, é puxar pela autoestima, como dizia o Barack Obama, yes, we can. Mudando um pouco de registro aqui a nossa conversa, se calhar vamos passar ao momento. Nós pedimos à professora para trazer-nos algumas sugestões culturais. Vamos aproveitar este momento. A professora disse-me, aliás, que tinha pensado em um livro e um filme sobre um tema que a preocupavam e gostava de falar sobre isso. Que eu já dei, do tema dos dispositivos móveis. Exatamente. E um livro e um filme que recomendava a quem estiver a ouvir, experimentar a ver e a ler. O filme que eu escolhi é um filme que se chama O Rapaz que Prendeu o Vento. Que aliás foi um filme que emanou de um livro com o mesmo nome, da autoria de William Kamkwamba, que é um rapaz do Malawi, mas isto é uma história verídica, portanto é uma história contada na primeira pessoa. Tem um coautor, um americano, Brian Miller. Foi um New York Times best-seller, o livro. Mas há um filme, eu neste momento estou a recomendar o filme, que está na Netflix. Portanto, a minha preocupação também foi um filme que vocês tivessem fácil acesso, não é? Não é um filme que eu vi há 20 anos e depois não conseguem ver, não é? Portanto, tem esse fácil acesso porque está na Netflix. E então, esta é a história linda, é uma história linda, que no mundo de consumismo em que nós vivemos, nos devolve ao que é essencial. Este rapaz, que era um adolescente de 13 anos, vivia numa aldeia paupérrima do Malawi. A própria família dele era paupérrima e, portanto, a luta pela sobrevivência era tenaz. A aldeia, a determinada altura, passou por um período de seca gravíssimo e, portanto, não tinham nem como comer, nem como beber, aquilo era gravíssimo. O rapaz, de 13 anos, tinha uma ânsia pelo conhecimento incrível. Portanto, por isso, eu acho que é muito pertinente para os estudantes. Ao ponto de que, no primeiro dia em que ele teve acesso à escola, foi visivelmente o dia mais feliz da vida dele e dos pais dele também. Era algo que emanava da família. E isto começa logo por
E o que é que aconteceu a determinada altura? Os pais não tiveram recursos para pagar as propinas e vedaram o acesso deste rapaz à escola. Portanto, este rapaz que tinha uma ânsia por estar na escola, viu-se limitado, condicionado, portanto, vetaram-lhe o acesso à escola. E eu acho que é muito importante os estudantes de hoje em dia pensarem nisto, porque têm acesso à escola, praticamente gratuito, não é? Nas escolas oficiais, estatais, e desprezam os recursos que são postos à sua disposição. Faltam às aulas, não estudam. Pensem que, contemporaneamente, porque isto é uma história de 2007, portanto tem muito poucos anos, há um rapaz no Malawi que lutou, é isto que eu vou contar a seguir, portanto, ele lutou de tal maneira para ter acesso à instrução que conseguiu ter acesso à biblioteca, ele não podia ir às aulas, à biblioteca da escola, estudou física, portanto mais os livros que encontrou de física e de energia, e conseguiu, com aquilo que aprendeu sozinho, lutando, porque ele trabalhava o dia todo com a família, conseguiu construir um moinho de vento, daí o rapaz que prendeu o vento, produziu eletricidade e conseguiu buscar água a um fogo. E salvou a aldeia inteira da fome e da miséria. E, portanto, isto é uma história verídica, atenção. Já deu um TED Talk, porque ele foi convidado a fazer um TED Talk. Portanto, é um verdadeiro testemunho de motivação, de tenacidade, de perseverança, não é? E também com uma aliança entre a literacia científica que ele conseguiu adquirir à dimensão dele, não é? Com a experimentação, porque ele fartou-se fazer experiências, não é? Faz parte do método científico, como nós sabemos, não é? E a generosidade, porque ele podia ter aproveitado o conhecimento que estava a obter para se pôr dali para fora e ir para ambientes mais propícios à ambição dele, mas não. Portanto, é um testemunho incrível de generosidade, porque ele pôs o seu conhecimento, que adquiriu nestas condições com 13 anos, ao serviço da comunidade inteira. E salvou uma comunidade da fome e da miséria e da sede, naturalmente. Portanto, é um exemplo extremamente inspirador e eu recomendo vivamente, vejam o filme. Deixem-se contaminar. Bem, isto relativamente ao filme. Relativamente ao livro, bem, é um livro que se chama Um Oficial e um Espião, do Robert Harris. Foi editado em português pela Editorial Presença. Também existe um filme, mas eu recomendo o livro. Okay? É um thriller histórico baseado em factos verídicos, portanto tem isto de comum com o filme, portanto também é baseado em factos verídicos. Compram na FNAC, portanto também têm acesso facílimo. São factos que foram passados no fim do século XIX em Paris, sobre um dos mais famosos casos de corrupção judicial e de injustiça registada, jamais ocorrida. O caso chama-se o caso de Alfred Dreyfus, portanto, que era um oficial que foi acusado de espionagem e foi condenado a uma sentença não de morte, mas terrível, de uma violência terrível e inocente. E houve um outro oficial que testemunhou a injustiça que tinha sido cometida. Bem, para já é um tema muito atual, porque é um tema de corrupção, não é? Corrupção instalada a níveis e em setores da sociedade que nós não gostaríamos de ver corrupção, como seja o sistema judicial. Os políticos todos corruptos também. Bem, portanto, é um tema extremamente atual. Depois, e vocês têm que ler para perceber o que eu estou a dizer, é um hino à ética, à honra e à generosidade. Porque quem faz a luta sem tréguas para a reposição da justiça é o oficial que testemunhou que não tinha sido a vítima da injustiça. Que a vítima da injustiça estava deportado numa ilha, não podia fazer nada, não é? Não havia telemóveis no fim do século XIX, nem internet, não é? Portanto, estava completamente isolado. E, portanto, foi este outro oficial que tomou a peito a injustiça que tinha sido cometida e que faz uma luta sem tréguas, com perigo de vida, porque obviamente que as pessoas que tinham acusado o outro senhor injustamente sabiam da injustiça que tinham cometido. Portanto, ele correu risco de vida. Portanto, é uma lição de vida arrebatadora, também pela elegância e pela elevação humana, porque a forma como estes dois homens
interatuam com todos os que os rodeiam, em particular com os opositores, com os corruptos, é de uma elevação que nós olhamos para a época em que nós vivemos e vemos debates eleitorais no registro que nós assistimos, por exemplo, nos Estados Unidos agora. Mas cá também, não é só nos Estados Unidos. E ficamos, meu Deus, onde é que está esta elevação humana? Nós queremos esta elevação humana. Portanto, eu confesso que eu senti-me pequenina quando li, mas não esmagada. Portanto, é um livro que é inspirador e motivador. É galvanizador. Mais uma vez, recomendo vivamente que o leiam e que se deixem contaminar. Lá está, combatam a indiferença. Okay? Deixem-se contaminar. Este livro é um must. Portanto, é a minha recomendação como livro. Muito obrigado, professora. Nós gostávamos de... Antes depois da professora de dizer o que gostávamos de acabar com uma pergunta que nós planeamos fazer a todos os entrevistadores. Já tivemos várias perspectivas do porquê e de como e o que significa para si ter seguido a paixão da física e da matemática. Hoje em dia, como está, e refletindo no passado e no que sente agora, o que é que para si significa a física? Bem, a física é uma disciplina do saber, não é? Antes de mais, não é? Portanto, muito importante porque é base de muita outra ciência. Portanto, digamos que é uma ciência base muito importante. O século de excelência da física foi o século XX, onde ocorreram as revoluções extraordinárias, a começar pela relatividade e depois pela mecânica quântica. Portanto, foi o século de excelência da física. Hoje, o século XXI, se calhar estamos mais no domínio da biologia, não é? Mas quem sabe, porque a biologia, a partir de determinado nível, vai ter que recorrer da física, seguramente, não é? Portanto, lá está, a física é uma disciplina base, é uma área do saber base, que a mim me continua a deslumbrar. Portanto, a mim, pessoalmente, o deslumbre pela física vai acompanhar-me até morrer, seguramente. Mas eu reconheço que hoje em dia a área do saber com mais revolução não é a física. A física está numa espécie de um platô. Não sei o que é que vai acontecer nos próximos 50 anos. Se calhar vai sair do platô. Se calhar é preciso continuar a investigar para nós sabermos o que é que vai acontecer. Mas a disciplina do saber que está a ter mais revolução, talvez hoje na parte das ciências, talvez seja a biologia. Eu penso que a fronteira entre a física e a biologia, e mais concretamente entre a física e a medicina, é de importância capital. E, portanto, eu se estivesse a começar hoje, não sei se não teria feito agulha para aí, não sei. Agora não faço ideia, não é? Mas com tudo o que eu conheço hoje, com tudo o que eu sei hoje, não é justo dizer, olha, há 50 anos devia ter feito de outra maneira. Claro. Não, com tudo o que eu sei hoje, se calhar teria feito uma opção não completamente contrária à nuclear, porque a física nuclear tem muitas aplicações à medicina, atenção, não é? Portanto, numa zona mais de interdisciplinaridade. Então, para terminar, agora a oportunidade da professora dar os seus closing remarks. Os meus concluding remarks têm muito a ver com reflexões que eu gostaria de partilhar convosco e que já tenho partilhado com alguns alunos que de vez em quando me escrevem e-mails. Eu, aliás, gostava de aproveitar esta oportunidade para depois concluir que eu tenho tido manifestações de alunos que eram em sede de aula. Vocês os dois sabem que estiveram lá na minha última aula do curso de Mecânica Quântica, que generosamente me deram uma salva de palmas. O André até me deu uma caixa de chocolates, mais uns colegas, que eu tenho lá a caixa guardada, André. A sério? Sério. Não, já comi os chocolates, porque eu adorei os chocolates. Ainda bem. Não, os chocolates já comi, mas a caixa está lá guardada com o papel que vocês assinaram que está lá dentro. Mas outros e-mails que tenho recebido de alunos a manifestar reconhecimento pelo meu esforço e até gratos. E eu não tenho palavras para agradecer a estes alunos, porque são seguramente a minha força para continuar no meio de tanta adversidade, não é? Continuar a dar-me nesta tarefa máxima que é ensinar. E, portanto, são reflexões que eu, uma vez ou outra, já tenho tido com alguns alunos neste contexto. A primeira reflexão tem a ver com o sentido da vida. Porque eu sinto que há vezes há alunos que não sabem qual é o sentido para a nossa vida.
Bem, eu tenho esta convicção profunda. O sentido da nossa vida é aquilo que nós lhe dermos. Nós somos os primeiros obreiros do sentido da nossa vida. Independentemente da inspiração que nós podemos recolher, da riqueza que nós podemos recolher das pessoas com quem interatuamos e das pessoas que sabem muito mais do que nós. E eu passo a vida, vocês já sabem, eu passo a vida a ir buscar pensamentos de outras pessoas que foram muito melhores que eu, muito superiores a mim, e eu vou buscar porque são inspiradoras. Mas o sentido da nossa vida somos nós que o temos que construir, sem dúvida nenhuma. É da nossa responsabilidade. E também é verdade, e tenho esta convicção profunda, que qualquer que seja o sentido que nós dermos à nossa vida, naturalmente nós queremos ser felizes, mas fruto da nossa natureza humana, a nossa felicidade passa por criarmos a felicidade nos outros. Faz parte da nossa natureza humana. Portanto, nós não podemos criar um sentido de vida completamente virado para nós. Temos que nos abrir. Porque eu estou perfeitamente convencida disto. A nossa felicidade passa por nós criarmos felicidade aos outros. Depois, a motivação. Eu digo o mesmo. A motivação, antes de mais, tem que ser construída por nós. A nossa motivação. Claro que nós interatuamos com pessoas que nos motivam. E, em particular, o professor tem por obrigação tornar as aulas motivadoras. Mas o aluno tem por dever construir a sua própria motivação. Okay? Portanto, é um trabalho interior que tem que ser feito todos os dias. Infelizmente, mesmo com este trabalho interior, nem sempre nós nos sentimos motivados. Okay? Então, há um outro ingrediente absolutamente fundamental, que é a autodisciplina. Nós temos que ter autodisciplina porque a motivação nem sempre nos assiste. Bem, e essa autodisciplina cria-se todos os dias. Também há muitas coisas já escritas sobre isto. Uma pessoa que perde a autodisciplina tem muita dificuldade em recuperar. Portanto, é algo que eu gostaria de chamar a atenção. Nós não podemos perder a autodisciplina. Desde pequeninos temos que construir a nossa autodisciplina e nunca a perder. Porque é muito mais difícil depois de nós recuperarmos. E a autodisciplina é fundamental quando nós temos momentos mais desanimados ou menos motivados, porque temos que continuar o caminho. Não podemos, temos que continuar sem grandes desvios. E essa autodisciplina é que nos vai valer nesses momentos. É uma questão de atitude interior. Há uma frase do Churchill que eu gosto muito de citar, que já citei no seu curso e continuo a citar em todos os cursos daqui para a frente, que é uma frase do Churchill que diz: "Attitude is a small thing that makes a big difference." E, portanto, é de facto uma questão de atitude interior. Aprender requer humildade, coragem e resiliência. Porquê humildade? Porque nós, quando estamos a aprender, estamos sempre a confrontar-nos com os nossos limites. Vamos conseguir? Não vamos conseguir. Vou aprender? Não vou aprender. E nós temos que ter a humildade de reconhecer que todos nós temos limitações. Uns de uma maneira, outros de outra. Todos nós temos limitações. Portanto, a primeira regra é humildade para reconhecer que temos limitações. Depois temos que ter coragem para as enfrentar. Pronto, não é dizer, pronto, eu tenho esta limitação, portanto não vou fazer mais nada. Não. Temos que ter coragem para as enfrentar. E depois temos que ter tenacidade e resiliência para as resolver. Portanto, tem que ser assim. Não quer dizer que seja um esforço de suor e lágrimas, o processo de aprendizagem, mas de suor é com certeza. Sem lágrimas, mas de suor. Temos que nos esforçar. Mas não há dúvida nenhuma, como dizia o Benjamin Franklin, o investimento no conhecimento é aquilo que paga o juro mais alto. Portanto, investir no conhecimento, isto vem também, tem a ver com a fast reward, porque investimento não é fast reward. Investimento é ir colher frutos mais tarde. Portanto, o investimento no conhecimento é isto, é ir recolher frutos mais tarde. E, já agora, de uma forma generosa, pôr frutos também na sociedade, não é só para nós, mas na sociedade. Eu no outro dia, quando conversava convosco, vocês perguntaram-me o que é que eu fazia nos tempos livres. Deixem-me só 2 minutos acerca dos tempos livres, porque eu às vezes pergunto-me se os alunos acham que, por força de eu estar sempre a dizer vocês têm que estudar, vocês têm que estudar, vocês têm que se esforçar, que eu não tenho tempos livres ou que não tenho maneira de ocupar os meus tempos livres. Bem, eu já disse aqui que casei, ainda estava a licenciar-me, tenho 2 filhas, portanto, em termos de família,
bem, é uma componente fortíssima da minha vida. É a minha maior riqueza. A minha família é a minha maior riqueza. Depois tenho tertúlias com os amigos extremamente enriquecedoras. Portanto, passo, fora os tempos Covid, não é? Tertúlias com amigos em que se discutem temas muito interessantes e que enriquecem imenso. Leio, ouço música e depois faço uma coisa que eu simplesmente adoro. Danço. E danço imenso. Em casa, quando estou às vezes sozinha e estou já cansada de qualquer coisa, estou 5 minutos a dançar. Não há nada mais recuperador que 5 minutos de dança. Portanto, eu adoro dançar. Também tenho alguma intervenção cívica. Em particular, tenho uma experiência interessantíssima com a Câmara Municipal de Lisboa. Uma intervenção que eles queriam fazer completamente surreal numa determinada praça de Lisboa. E eu tive uma luta tenaz até chegar ao ponto em que me ouvissem, e no âmbito dessa luta tenaz eu tive que ir fazer uma apresentação na Assembleia Municipal ali na Avenida de Roma, com uma série de deputados. Bom, e aquilo foi uma experiência paradigmática, porque eu entro e percebo que os deputados chegavam quando chegavam. Não havia uma hora de começar os trabalhos. Quando queriam chegar. Depois entravam na sala e não se sentavam, começavam todos a falar uns com os outros. Aquilo era uma balbúrdia, parecia um pandemónio. E eu disse, bem, como é que eu vou falar no meio deste pandemónio todo? Porque os trabalhos já estavam a ocorrer e o pandemónio continuava na sala. Eu fiquei tão chocada, disse, nas minhas aulas isto não acontece. Bem, quando chegou a minha altura de falar, valeu-me a minha formação em física e em professora, porque eu tinha a minha apresentação super organizada. Isto é uma valência que eu recolhi da minha profissão. Super bem organizada, com slides, não sei o quê. E eu disse aos deputados, senhores deputados, eu preciso de 10 minutos da vossa atenção, mas preciso de silêncio. E os deputados calaram-se. Miraculosamente, tiveram 12 minutos, que foi a minha intervenção, calados. Pronto, e eu expus a minha apresentação e, de facto, fruto da minha apresentação, conseguimos depois ser ouvidos e o processo continua. Isto é um processo que não tem fim, mas continua. Mas está a melhorar. Portanto, valeu a pena o esforço. Também fiz um pouco de agricultura, como vocês já sabem. Isto foi outra experiência interessantíssima em que a física deu cartas. Porque a velocidade com que eu tive que aprender dossiês que não dominava, a organização, não é? Para poder fazer aquilo nos tempos livres, tinha que ser super organizada. Isto tudo, a física deu cartas. A informatização de coisas que os agricultores ainda não informatizavam. Eu informatizei. Portanto, acabou por ser possível fruto da minha experiência como professora e investigadora, sem dúvida nenhuma. Também falei numa Assembleia de Agricultores, foi uma experiência interessantíssima. Falei para 300 agricultores. Também fiz um discurso, era numa sessão de eleição dos corpos gerentes de uma cooperativa. Valeu-me a minha carreira de professora, porque a forma como eu falei para aqueles 300 agricultores marcou a diferença, porque eu estava preparada para aquilo, não porque seja muito especial, mas porque estava preparada para aquilo. Portanto, a minha profissão a dar cartas é nestas atividades colaterais que eu tenho feito durante a vida. Voluntariado também é uma preocupação social que eu tenho. Como eu vos disse no outro dia, eu neste momento faço muito pouco voluntariado porque não tenho tempo, não é? Vou ajudando como posso, mais do ponto de vista financeiro, mas como posso. Mas tenho esta ambição de, no dia em que me reformar, ir fazer voluntariado mais à séria. E já sei aonde. Pelo menos já tenho um objetivo. É uma instituição que se chama Novo Futuro, que é uma IPSS e que acolhe crianças que foram retiradas às famílias pelos tribunais por estarem a viver ambientes de perigo. E, portanto, é um trabalho, uma obra notável. Como vocês imaginam, são crianças que precisam imenso de apoio. E estas crianças são inseridas em casas de dimensão reduzida para criar o mais possível ambiente familiar. Portanto, cada casa tem no máximo 10 crianças. E eles precisam imenso de ajuda. Estão com imensos problemas financeiros, têm algum apoio da Segurança Social, mas não o suficiente para fazer face às despesas todas que têm, porque têm um corpo de técnicos incrível para ajudar estas crianças. E eu vou pôr, enfim, os meus recursos a favor desta instituição. Bem, isto relativamente aos tempos livres. E uma última reflexão, last but not least,
sobre a sociedade do conhecimento. Todos nós almejamos construir uma sociedade do conhecimento. Para tal, precisamos de investigação científica de excelência. Mas não só. Precisamos de transmitir o conhecimento às novas gerações e capacitá-las das competências para prosseguirem a investigação de excelência e continuar a empurrar as fronteiras do conhecimento. Ou seja, precisamos de docência e aprendizagem de excelência. Assim, os professores devem perseguir o objetivo, para além da investigação, da docência de excelência, sendo que as duas estão intimamente ligadas. As instituições do ensino superior devem, na minha modesta mas convicta opinião, alterar as suas estratégias no sentido de incentivarem os professores a perseguirem este duplo objetivo e não apenas a investigação de excelência. E, finalmente, os estudantes, isto é dirigido para vocês, devem reconhecer a sua enorme responsabilidade social e empenharem-se afincadamente na parte que lhes cabe, ou seja, na aprendizagem de excelência. E agora vou terminar com uma frase que eu acho lindíssima, de uma pessoa que todos conhecemos, que é o Charlot, que é uma frase que diz assim: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia. O mundo pertence a quem se atreve e a vida é demasiado bonita para ser insignificante. Portanto, Pronto, é com isto que eu Não queria sei se terminar. posso bater palmas, mas eu estou a bater palmas. E fico ao sentimento de bater palmas. ok. Da nossa parte é tudo. Obrigado, professor, por ter estado Obrigado aqui pela connosco. oportunidade Foram- de ter falado. Esta conversa foi super simpática e, bem, se calhar falei demasiado, mas Isso, isto como a professora diz, o mundo tem que acalmar, portanto, não há a falar Foi. demasiado. o mundo tem que acalmar. Então. É verdade. Portanto, obrigado. Muito e obrigado, Até à professora. próxima. Até à próxima. Até sempre, não é?